Namastê! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao dia 2 do nosso desafio de 15 dias de yoga. É um prazer te ter em mais uma aula aqui comigo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra dimensão do nosso corpo. Mas eu quero que antes de você começar ela, que você me garanta que você tenha assistido a aula de ontem, porque ela vai ser muito importante ao longo dessa aula. Então hoje a gente vai explorar um pouquinho o nosso corpo físico. Primeiro, a gente vai fazer uma meditação bem breve para perceber como é que está esse corpo hoje. E depois a gente vai começar a movimentar um pouquinho ele. É muito importante você ter assistido a aula de ontem, porque é importante você conjugar essa respiração que você aprendeu ontem com os movimentos que a gente fizer nessa aula. Então, inicialmente a gente vai perceber como é que a gente está e depois a gente vai movimentar um pouquinho esse corpo de forma rápida e efetiva. Combinado? Então, eu te convido a se sentar mais uma vez de uma forma confortável ou se deitar caso você queira e fechar um pouquinho os seus olhos. Antes de tudo, eu te convido a fazer 3 respirações profundas, chegando realmente para esse seu momento. Garanta que seu corpo esteja de uma forma confortável e que você tenha um momento de tranquilidade para se perceber. E hoje a gente vai começar a perceber como é que está essa nossa dimensão física. Como é que está esse teu corpo físico hoje? Eu te convido a manter essa respiração profunda, se for possível para você, ou manter uma respiração natural pelas narinas. Mantenha os seus olhos fechados e se conecta com o seu mundo de dentro, ao invés de olhar para o mundo de fora. Nessa primeira parte da aula, eu te convido a passar como se fosse um raio-x mental por todo o seu corpo. A gente começa observando como é que está esse corpo físico hoje. Começa observando os seus dedos dos pés e pés. Vai passando esse raio-x mental pelas suas pernas. Observando se existe alguma região que está mais dolorida, mais pesada, mais cansada. Se existe alguma dor, incômodo ou desconforto. Passa esse seu raio-x mental lá pelo seu quadril e pelve. Observa seu abdômen, os órgãos internos que existem ali dentro. Se existe alguma dor ou desconforto em alguma dessas regiões, algum desequilíbrio, alguma desarmonia. Observa toda a estrutura da sua coluna. Tenta alongar um pouquinho essa coluna. Criar um pouco mais de espaço entre as vértebras e observar se em alguma região dela existe alguma tensão ou dor. Observa um pouquinho a região dos seus ombros. Passa toda essa tensão pelo seu braço direito, até os dedos da sua mão direita. Volta lá para a região dos seus ombros e agora desce pelo seu lado esquerdo, observando o cotovelo, o braço, punhos e os dedos da mão. Vai voltando para a região dos seus ombros e agora observa a região do pescoço. Percebe se você tem algum desconforto nela. Uma região sensível que às vezes causa algum incômodo. Nota o seu maxilar. Se você não está travando ele, apertando os dentes, tenta deixar ele solto a partir de agora.
Percebe o seu rosto e se você está colocando alguma expressão nele que nem tenha percebido. Tenta deixar esse rosto com uma expressão neutra. Solta o ponto entre as sobrancelhas. Caso sinta vontade, entreabra os lábios, deixando esse maxilar solto. Tenta deixar esse corpo estável e perceber o que ele te comunica hoje. Se existe alguma região dele que está mais tensa, com menos espaço, com menos prana, energia vital. Se existe alguma desordem nesse organismo, algo que esteja te incomodando. Percebe também quais os níveis de energia desse corpo. Como que esse corpo está se sentindo? Confortável em si ou desconfortável? Esse corpo hoje está se sentindo mais enérgico ou está se sentindo com menos energia? Como você pode respeitar as vontades que esse corpo te comunica hoje? O que é que você vai fazer nessa sexta-feira para respeitar o convite do seu corpo? Se seu corpo está cansado, com menos energia, será que vale a pena você fazer alguma programação que lhe exija mais energia, principalmente externa? Ou se esse corpo está mais enérgico, será que é coerente você ficar em quietude? Será que isso não vai te trazer mais ansiedade? E se você tentasse ouvir mais esse corpo e as suas necessidades hoje? E se você respeitasse o chamado desse corpo? Eu vou te dar mais alguns segundinhos para você se comunicar com ele. Observar internamente quais os seus níveis de energia, qual é o estado desse teu corpo físico material hoje. Caso tua mente esteja muito agitada, volta a percorrer um raio-x mental por cada parte dele. Ou sente a respiração acontecendo nesse teu corpo físico. Percebe que orquestra maravilhosa acontece no seu corpo, com todos os órgãos se comunicando em perfeito estado de harmonia, te garantindo saúde. Tira mais alguns segundinhos para observar. A partir de agora a gente vai trazer alguns movimentos a esse corpo. Se você quiser, pode manter seus olhos fechados de início, ou pode abrir um pouquinho e focar essa atenção ainda nessa dimensão física sua. Se você se sentou de pernas cruzadas e quiser esticar um pouquinho as pernas, deixando a circulação voltar ao normal, fica à vontade. Mas a gente vai começar a trazer um movimento lá para o nosso pescoço. Imaginando que existe uma canetinha ou um giz na ponta do nosso nariz, comece a desenhar um infinito com esse nariz. Vai deitando sua cabeça lá para a esquerda, olha lá para o seu lado esquerdo, desenha esse infinito, vai deitando do lado para o lado direito.
Leva o queixo lá para o seu ombro direito, deita lá para o lado esquerdo. Repete mais 4 vezes esse movimento nesse sentido. Percebe se existe alguma região desse pescoço que está mais dolorida. E finalizando 5 ciclos, inverte o sentido desse infinito. Se encontrou mais alguma região desconfortável, para um pouquinho nela, faz uma grande respiração, como eu disse ontem. E continua. Parando então ao centro. Feche novamente os seus olhos e eu te convido a relaxar um pouquinho a musculatura da sua face, fazendo algumas caretas. Então, esfrega um pouquinho o ponto entre as sobrancelhas. Faz umas caretas. Faz um sorriso. Boceja se tiver vontade. Vai novamente abrindo os olhos se você quiser. E agora gira um pouquinho os seus ombros. 5 vezes lá para trás. Tenta trazer os seus ombros bem pertinho das orelhas quando subir. Juntar as escápulas, desce os ombros lá para trás quando descer. Respira junto com esse movimento. E agora leva os seus braços lá para frente e gira um pouquinho nos seus punhos. Pode ser que você sinta alguma crocância. Inverte o sentido. Esses movimentos circulares para as nossas articulações fazem circular nelas um líquido sinovial, o líquido responsável por hidratar essas articulações, prevenindo artrite, artrose, reumatoide, deixando as nossas articulações lubrificadas. Abre e fecha um pouquinho os seus dedinhos. E agora, se você estiver deitado, eu te convido a se sentar para a gente fazer um pouquinho de movimento lá no nosso quadril. Então, senta sobre a sua cama ou sobre o chão, apoie as mãos lá nos seus joelhos e agora eu te convido a inspirando lá para frente com a coluna longa e exalando, arredondar a coluna, olha lá para o seu umbigo lá atrás. Inspira, abre o peito, vai lá para frente. Exala, vai lá atrás, arredondando a coluna. Lá na frente, alongando. Exala, vai lá atrás, arredondando. Mais 2 vezes. Isso, inverte o sentido, repete 5 vezes. E aí vai parando no centro. Mantenha essas mãos apoiadas sobre os joelhos, mesmo que esteja com as pernas esticadas sobre a cama. E na inspiração, olha lá para o alto, alongando a coluna, ganhando espaço entre as vértebras. Na exalação, vai arredondando, olhando lá para o seu umbigo. Repete mais 2 vezes, inspira, abre o peito e alonga. Abre até a região da garganta, exala, arredonda. Última vez, inspira, alonga. Exala, arredonda. Inspira, vai voltando ao centro. Estica agora as suas pernas lá para frente. E começa a rodar um pouquinho os seus pés. Pode ser apoiado na sua cama, no seu sofá, no chão. Só para lubrificar um pouquinho a articulação também do nosso tornozelo. Dá um pouquinho de carinho para esse pé que nos leva a tantos lugares. E inverte o sentido. Abre e fecha um pouquinho os dedinhos. Isso, e vai parando do centro. Pode voltar a se sentar como estava. E para finalizar, a gente vai dar uma grande espreguiçada. Inspira.
Alonga. Na exalação, olha lá para a sua esquerda. Leva a mão direita para o joelho esquerdo. Olha lá para trás. Respira por 3, 2, 1. Inspira, volta à frente. Alonga mais um pouquinho. Espreguiça. Ganha espaço. Exala, solta para a direita. Respira por 3. Pode ser que dê umas estreladinhas. 2, 1. Inspira, volta à frente. E parabéns por ter feito essa aula até aqui. Mais um dia concluído desse desafio. Namastê, com amor. Nos vemos amanhã.